A paz de Deus, mais do que vencedores. Eu sou o evangelista Carlos Araújo e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de teologia online, ok? Nosso curso básico de teologia online e hoje com a aula Teologia Sistemática de Deus, aula 1. Teologia Sistemática de Deus, aula 1. É interessante porque essa aula ela vai trazer um pouquinho, vai contextualizar um pouquinho mais, né? Ela faz parte de uma das matérias que não são as matérias puramente matérias da teologia bíblica. E aí, com o decorrer da aula, você vai entender um pouquinho mais o que eu quero dizer com isso, ok? Quando a gente fala de teologia, por que essa aula ela existe, né? A teologia sistemática ela busca explicar um pouquinho, trazer à luz e compreensão um pouquinho alguns termos importantes. E você precisa prestar atenção nisso. Por exemplo, a questão da teologia, o termo teologia, o que é teologia, né? Quando alguém pergunta para você, olha, você estuda teologia? Sim, eu estudo. E o que é teologia? O que você explica para a pessoa? Teologia, ela deriva-se de duas palavras gregas, que é a palavra theos e a palavra logos, ok? Theo e logos. Theo significa Deus, né? E logos vem uma expressão grega que significa discurso, doutrina, ciência, razão, e aí assim vai. Então, no sentido mais restrito, vamos colocar assim, teologia pode ser definida como sendo a doutrina de Deus, o estudo sobre Deus ou a doutrina de Deus, ok? E aí quando a gente fala de doutrina, o que é? Muita gente acha que doutrina tem a ver com o quê? Com usos e costumes. Ah, você pode usar saia, você não pode usar saia, você pode assistir televisão, você não pode assistir televisão, mulher corta cabelo, não corta, prega, não prega. Muitas pessoas acham que doutrina tem a ver com isso. Isso, na verdade, está no campo de usos e costumes. É uma questão cultural. Está mais no campo da cultura eclesiástica, da cultura de uma igreja dada, de uma igreja X, e não doutrina. Doutrina, segundo o dicionário Luft, que está na apostila lá, está escrito assim, é o conjunto de princípios norteadores, ok? Conjunto de princípios norteadores de um sistema religioso, filosófico ou político. Então, um conjunto de sistemas norteadores de um sistema religioso, que é o caso, filosófico ou político. Doutrina vai haver, então, é aquilo que vai dar vazão, é aquilo que vai dar direção ao estudo de algo que você está buscando. No caso da teologia, a doutrina teológica, ela é o que dá norte. É óbvio que a teologia cristã, porque existem teologias em outras religiões, ela é uma teologia que vai buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? Teologia e religião é outro tema que fala na apostila. Teologia, ela está relacionada com religião, ok? Assim como a botânica está relacionada com a vida das plantas. Então, a teologia está relacionada com a religião, assim como a botânica está relacionada com a vida das plantas. Porém, então seria mais ou menos assim, para que você entenda a botânica, tem que ter as plantas, né? Então, a religião, a teologia, ela vai ser um estudo sistemático da religião. Ela vai estudar a religião de forma mais profunda. No nosso caso, a religião cristã. Vamos buscar, estudar, compreender. A teologia vai buscar isso. Vai à fonte primária, que é as escrituras, a revelação especial, que já falamos sobre isso, né? E religião, o que é? Religião é comumente definida como um ato de religar o homem a Deus. Por que isso? Porque a definição está baseada na expressão latina religare, que significa religação. Então, religião é a religação com o divino. Ok? Qual a necessidade da teologia? Tem que estudar teologia? Existem pessoas, igrejas, que meio que repudiam o estudo da teologia. Eu fico assim, impressionado como em pleno século XXI ainda pode ter cristãos, e eu digo assim, em metrópoles, né, em cidades grandes, porque talvez é mais recuado, o irmão não teve acesso ao conhecimento mais aprofundado. Então, graças a Deus já tem a Bíblia, tendo a Bíblia já é o principal. Agora, eu fico impressionado como no século XXI as pessoas, ainda tem gente que acha que teologia é coisa do mal, ou algo que vai trazer uma complicação para sua mente, você vai se desviar. Meu querido, meu irmão, minha irmã, se por acaso tem algum traço na tua mente que te leva a isso, a teologia ela é um estudo sistemático sobre a doutrina de Deus que busca esclarecer as coisas. É claro, a teologia é humana e ela tem falhas, como qualquer coisa que o homem
fazem, está sujeito a erro, está sujeito a revisões, e a teologia tem que ser revista o tempo todo. Agora, ela não é um mal, pelo contrário, ela evita os males. Né? A necessidade da teologia, há várias razões para estudarmos teologia. Por exemplo, crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Porque se eu não entendo quem Deus ele é, como é que eu vou me relacionar direito com ele? Seria mais ou menos como tentar me relacionar com uma pessoa de outro país que fala outro idioma, sem saber de que país a pessoa é e qual idioma que a pessoa fala. Tem como você se relacionar com uma pessoa que nasceu no Japão e que fala japonês, se você não conhece a cultura japonesa, não sabe nem falar japonês? Fica difícil, não é? Então, da mesma forma, você precisa compreender quem Deus ele é e as coisas de Deus, né? Outra coisa que leva à necessidade da teologia também é que a doutrina é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Então, quando eu estudo a doutrina, eu estou ligando a verdade, que é aquilo que eu estou analisando, com a experiência que eu posso ter. Ok? Outra coisa que diz respeito à necessidade da teologia é a compreensão correta da doutrina, que ela é importante. E por que ela é importante? Porque hoje há muitos sistemas de pensamentos religiosos, ok? E seculares que acabam disputando com a nossa devoção, que acabam disputando com a nossa crença. E aí, como é que você faz para diferenciar aquilo que você crê? Quando chega alguém que é testemunho de Jeová, Mormon, ou de uma religião que a gente chama pseudo-cristã, uma religião próxima do cristianismo, mas que não é o cristianismo em si. Eles se consideram os verdadeiros cristãos. Você, evangélico, que se considera o verdadeiro cristão, como é que você diferencia? Como é que você vai diferenciar? Você vai diferenciar através do estudo da doutrina, correto? O desenvolvimento de um caráter cristão inteligente também, a teologia ajuda. Um caráter intelectual que seja mais maduro. Intelectualmente mais maduro. Como assim, Carlos? Intelectualmente mais maduro? A fé cristã é uma fé inteligente. Você não pode negar isso. Aí fora, hoje em dia, aqui no Brasil, existem muitas pessoas que acham que o cristão ele é um religioso burro, que ele é um religioso ignorante, que ele é um religioso que não tem condições nenhuma de compreender nada. E é uma mentira. Grandes mentes ao longo da história saíram do cristianismo, porque se tem alguém que é inteligente é Deus. Na verdade, ele é o pai da inteligência, da sabedoria e de toda a ciência que existe. Não existe conhecimento originalmente, capacidade que não veio de Deus. Veio de Deus para mim e para você. Então nós precisamos desenvolver um conhecimento mais profundo. Existe um livro muito legal que eu gosto muito, do John Stott, que era um grande teólogo inglês, que o título do livro já diz tudo. O título do livro é Crer é também pensar. Né? Crer é também pensar. Então nós podemos imaginar que a fé cristã é uma fé inteligente. Okay? E também estudar teologia me dá condições de servir melhor. Entenda que Paulo, ele foi o maior dos apóstolos. E uma das prerrogativas para ele ter sido um dos maiores dos apóstolos era que ele tinha um conhecimento muito vasto e Deus pôde usar esse conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais ferramentas você vai ter para que Deus utilize a sua vida, ok? Como é que a teologia ela está dividida? Vamos pensar um pouquinho sobre as divisões da teologia? Em primeiro lugar, você tem a teologia bíblica. O nosso curso básico, ele se pauta principalmente na teologia bíblica. Repare que nós estudamos todo o Antigo Testamento, estudamos os evangelhos e vamos voltar nas próximas aulas a estudar os outros livros até Apocalipse, como a base principal. A maior parte das matérias do nosso curso dizem respeito a buscar a teologia bíblica, que é uma teologia que estuda os livros, estuda os pontos principais de cada livro, de onde surgiu, quem escreveu, por que escreveu, quais as motivações por trás, como foi, como aconteceu, em que época, tudo isso faz parte da teologia bíblica. Um outro tipo de teologia é a teologia chamada exegética. E a teologia exegética ela inclui também o estudo das línguas, né? Tanto do hebraico, quanto do aramaico, quanto do grego. Né? É importante você não precisa falar essas línguas de forma fluente, porque são línguas mortas, mas você pode através de ferramentas importantes. Eu estou aqui com um Novo Testamento interlinear, que é grego e português. Você pode usar uma ferramenta dessa daqui, como esse livro aqui que está preto e vermelho e branco,
e ele vai te dar uma série de compreensões sobre palavras que são importantes para entender um dado contexto bíblico. Tem palavras, tem passagens que você não entende se você não for no original. Ela fica meio obscura, fica meio complicado de você compreender. Então, a teologia exegética vem para nós compreendermos melhor as línguas originais. Não só isso, também temos a teologia exegética, ela estuda a arqueologia, que é o que os artefatos nos ensinam, nos mostram, nos provam das histórias bíblicas, comprovando a história e a hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação. Hermenêutica é um dos maiores problemas que a igreja evangélica no Brasil tem. Porque as pessoas elas acham que podem pegar a Bíblia e falar o que quiser sobre ela. Isso causa uma série de problemas, porque você pega um ser humano eloquente, que fala bem, que fala de forma convincente, o que acontece? Pessoas começam a seguir, sem saber exatamente o que o camarada está falando. Então, a teologia hermenêutica, ela vai trazer, a exegética vai trazer a hermenêutica, que é a compreensão, a interpretação das escrituras. E a teologia sistemática, que é essa aula, ela é uma introdução à teologia sistemática, né, que nós estamos tendo, ela torna o material, né, fornecido da teologia exegética e da teologia bíblica, e ela organiza esse material, ok? Ela vai sistematizar. Eu sistematizo a teologia em formas de doutrinas. Então, aqui você tem teologia sistemática, por exemplo, do Gruden, que é uma referência. Tem uma frase que eu vou falar dele mais para frente. Eu sempre cito, teologia sistemática atual e exaustiva. Esse camaradinho aqui, que é o Gruden, ele é um grande estudioso norte-americano, né? Ele estudou em Harvard, que é a maior universidade do mundo, e é um cristão dedicado. Escreveu esse livro. E aí você vai ter o que na teologia sistemática? Você vai ter as doutrinas fundamentais do cristianismo. Quais são elas? Quem é Deus? O que é a Bíblia? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Né? Os termos técnicos seriam bibliologia, para o que é a Bíblia, quem é Deus, teologia própria ou teontologia. Você tem cristologia para a doutrina de Cristo, pneumatologia ou paracletologia para a doutrina do Espírito Santo, você tem eclesiologia para a doutrina da igreja, você tem hamartiologia para a doutrina do pecado, você tem soteriologia para a doutrina da salvação, você tem angelologia para a doutrina dos anjos. Alguns separam a angelologia em 3 partes, que é a angelologia divina, né, que são os anjos de Deus, e os anjos que saíram de Deus, que seria a demonologia, a satanologia, mas aí vamos colocar tudo como angelologia para ficar mais simples. Você tem que mais? Você tem também a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então repare, são as doutrinas fundamentais sistematizadas. Essa é a teologia sistemática. E a teologia prática, finalmente, que trata da aplicação da teologia na santificação, na edificação, na educação, no serviço. A teologia, ela é contemporânea, né? Ela precisa ter essa ponte. O alvo dela é entender as verdades bíblicas contextualizando no nosso tempo. Não é mudar as verdades bíblicas para satisfazer necessidades de hoje, não é isso. Mas é você pegar as verdades bíblicas e entender elas de tal forma que eu consiga aplicar hoje. Quando eu aplico hoje, eu vou para o campo da teologia prática. Vamos pensar em aconselhamento bíblico, teologia pastoral, evangelismo e missões. Essas fazem parte das matérias de teologia prática, sem dúvida alguma. Okay? E como é que a teologia é possível? Como é que a teologia ela é possível? Ela é uma ciência, sim, humana, os seres humanos que desenvolvem, mas ela também ela parte de pressupostos celestes, pressupostos divinos. Ela parte de origem de Deus. Como é que pode? Como é que a teologia ela trabalha com isso? Através da revelação. E aí você tem, né, a revelação de Deus, e essa revelação, com revelação de Deus, nós queremos dizer que Deus se mostra e se comunica, né, e comunica a sua verdade à mente humana e às suas criaturas, né, como um todo. Claro que o ser humano, como alvo principal, porque o ser humano tem consciência, ok? Aí você tem a revelação universal de Deus, geral, e a revelação especial de Deus, ok? Vamos falar de revelação geral? Revelação geral.
Deus, né? Podemos conhecer a Deus, não poderemos conhecer a Deus, perdão, a menos que ele se revele a nós. Não tem como você conhecer a Deus a menos que ele venha se revelar a você. Entende? Essa é a revelação geral. Revelação geral, então, refere-se à atuação, à atitude, né, manifesta de Deus por meio da natureza, da história e da personalidade do homem. De forma geral, mesmo sem a religião, Deus se manifestou e se manifesta aos homens através da natureza. Os céus revelam a glória de Deus. A palavra fala da história, ações de Deus. Como explicar, por exemplo, Israel, o povo de Israel, sem o ato divino? Não dá. Historicamente falando, você não explica. O máximo que alguns historiadores que são incrédulos falam é que nós sabemos o que aconteceu. O povo de Israel diz que Deus abriu o mar vermelho. Não sabemos o que aconteceu. E aí vai. Ou seja, a atitude de Deus através da história. Já falamos isso em aulas anteriores. E também na personalidade do homem. Como o homem ele é. E a revelação especial ela é sobretudo pessoal. A revelação especial ela é uma revelação para cada indivíduo. Agora não é para todos, de forma que todos podem ver, como Paulo disse lá em Romanos, né? A criação está aí, é só olhar. Essa é a geral. A especial é pessoal. Um Deus pessoal que se apresenta-se a pessoas. Um Deus que tem pessoas em sua constituição, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se apresenta a pessoas, cada indivíduo, né? Isso de várias formas, ok? Os meios da revelação especial podem ser, por exemplo, os eventos históricos, como eu já disse. Deus se revela a pessoas através de acontecimentos históricos, a atuação dele. O discurso divino, qual que é o discurso divino? A profecia. Envia os seus profetas, fala com autoridade, fala com poder, desvela aquilo que está acontecendo e promove aquilo que vai acontecer. Também você tem a encarnação de Jesus, como a Escritura mostra, que é a maior das revelações. A revelação especial é tanto pessoal, portanto, como proposicional. Como assim? Deus revela as coisas da natureza e revela a si mesmo. Deus vai revelar a si mesmo na natureza, através das Escrituras, e ele fala no coração do homem, ok? E os dons. É interessante que, para que você entenda a revelação especial de Deus, você precisa de dons. Não teria como o homem compreender se ele não tivesse dons. E esses dons são dons mentais, que é a inteligência, né? E dons espirituais. Porque o Espírito de Deus se comunica conosco fala ao nosso espírito, né? O Espírito de Deus fala ao nosso espírito, se comunica com cada um. É interessantíssimo isso. Bem, vamos entrar então na teologia de Deus propriamente dizendo. Por quê? Você vai estudar aqui no curso básico algumas doutrinas. E hoje nós vamos estudar a doutrina de Deus, ok? E vamos continuar na próxima aula também sobre a doutrina de Deus. E depois vamos pegar um pouquinho sobre a doutrina da criação, a parte dos anjos. Ok? Vamos pegar isso aí. Doutrina de Deus. É relevante conhecer o Deus que servimos através da sua revelação preservada nas Escrituras. Porque não faz sentido você se dizer cristão e você não compreender quem é o Deus que você serve. Como é que alguém pode se dizer cristão se não conhece, e quando eu falo conhecer, nunca é um conhecimento pleno, absoluto, completo. Porque para isso precisaria ser do tamanho de Deus. Mas é um conhecimento parcial, um conhecimento gradativo e que se estende de agora para toda a eternidade. Não tem como você conhecer Deus se você não buscar. Ok? É importante citarmos o pensamento de alguns intelectuais que falam sobre a questão da existência de Deus. Mas antes disso, a existência de Deus é uma coisa importante. Agostinho diz o seguinte: nenhum homem diz Deus não existe, a não ser que aquele que tem interesse que ele não exista. Nenhum homem diz que Deus não existe, a não ser que ele tenha interesse que Deus não exista. Então, para Agostinho, não tem como um homem falar que Deus não existe puramente. É tão clara a verdade de Deus, a realidade de Deus, que mesmo quando o homem fala Deus não existe, é porque ele quer que Deus não exista. Não porque Deus não existe de fato. Interessante, né? O que o teólogo da Antiguidade Agostinho fala. É importante citarmos, então, agora sim, o pensamento de alguns críticos. Vou citar dois aqui deles, tá bom? Um deles foi o Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo do século XIX, alemão. Ele é um dos filósofos mais lidos do mundo. Ele vai trabalhar
uma teoria, ele vai ser o pai do marxismo, que é a doutrina que sai dele, e dessa doutrina surgiram os vários comunismos por aí. É por isso que você ouve tão mal falar que o cristão não pode se aproximar do comunismo, porque o comunismo nega a existência de Deus. De fato, né, a doutrina, o cerne da doutrina comunista, ela desconsidera completamente a possibilidade de Deus. Então fica um pouco complicado para um cristão ele ser marxista de fato. E o Marx ele fala que a religião ela não passa de um mero reflexo do mundo real. A religião para ele é só um reflexo do mundo real. Os seres humanos, como eles têm necessidades que não são supridas, então eles acabam fugindo, né? Buscando coisas transcendentes, buscando outras coisas, outras realidades, e aí eles inventam deuses. Olha só. Sigmund Freud foi outro. Freud, ele é o pai da psicanálise. Você já deve ter ouvido ele com mais frequência do que o Marx. Ele é o pai da psicanálise, influencia o pensamento ocidental como poucos, e o Freud diz que os conceitos religiosos, eles são apenas ilusões, ok? Que satisfazem o quê? Desejos primitivos. Você, desde a sua criança, desde a sua infância, você tem desejos primitivos, desejos que você quer sanar e você não consegue, e aí você depois leva isso para um campo místico e acaba abraçando uma religião que está de acordo com seus desejos íntimos ou criando uma. Ou seja, a religião, portanto, não passa de uma ilusão. Então, esses dois teóricos aí, não falta tempo para criticar aqui, mas é óbvio que é bastante duvidosa essas posições que esses camaradas colocam, né? Existem crenças errôneas também a respeito de Deus. Por exemplo, agnosticismo é uma delas. Carlos, tem muita palavra estranha. São palavras técnicas. Toda a ciência que você vai estudar é assim com a teologia, é assim com a filosofia, sociologia, psicologia, a medicina, biologia, todas as ciências que você for estudar, a física, todas as ciências vão ter termos técnicos, ok? Não é diferente. Não queira estudar teologia e só querer aquilo que é mastigado. Você precisa pensar e aprender o vocabulário também teológico, porque é importante. Você vai estar lendo um texto um pouco mais acadêmico futuramente aí, e você precisa entender. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Crenças errôneas. Então, agnosticismo, essa expressão agnóstico significa alguém que nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Os agnósticos não é que eles não acreditam que Deus existe. Eles falam que não tem como provar que Deus existe, nem que Deus não existe. E nem como saber. Porque assim, tá bom, não tem como provar cientificamente que Deus existe, mas também não tem como provar cientificamente que Deus não existe. Tudo bem. Então como é que tem gente que crê e tem gente que não crê? Através de experiências, através de processos mentais, através de raciocínio, de argumento, que seja. Os agnósticos dizem que não. Nem com argumento, nem experiência, não tem como. Então eles falam que não tem como conhecer a Deus. Isso é errado. Sabemos que tem como conhecer Deus, sim senhor. O politeísmo é a crença em muitos deuses, em vários deuses. Vários, teísmo de teos é Deus, como já falamos, teologia, então vários deuses. Politeísmo. Vários deuses, existem muitas religiões na antiguidade, a maior parte do tempo na antiguidade, a maior parte do tempo o ser humano, né, como geral, como um todo, acreditou em muitos deuses diferentes, né? E temos religiões como a religião grega, né, que acreditava em deuses como Zeus, Atenas, Hades, aí vai. Você tem a religião egípcia com Ísis, Osíris, Anubis, Horus. Você tem a religião hoje, a religião hindu, que acredita em milhões de deuses. Eles têm uma crença em milhões de deuses e eles têm até uma trindade de deuses que não é como a nossa trindade, que é um Deus só. Para eles a trindade deles são três mesmo, que é Brahma, Vishnu e Shiva, né? Então, você tem também as religiões afro-brasileiras, com os orixás, né? Como Yansan, como Nanã, como Oxóssi, Ogum, Oxum, são deuses da natureza. Então, existem religiões, desde a antiguidade quanto hoje, que acreditam em muitos deuses. Quando você olha de perto, você vê que, na verdade, elas fragmentam quem Deus ele é. Não conhecendo Deus de fato como ele é, elas acabam fragmentando, né, a Deus. O panteísmo, dando a entender que tudo é Deus. A palavra pan é tudo em grego, e teísmo, teos, Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo, ok? E o deísmo é outra crença errada, que fala que Deus existe, só que ele não interage com o mundo. Deus criou tudo, só que Deus criou e deixou para lá. Então, se Deus criou o mundo,
e foi embora, Deus criou tudo e foi embora, o que acontece? O que acontece hoje? Não tem milagre, não tem, Deus não responde oração. Então são crenças complicadas a respeito de Deus aí. Como é que sabemos que Deus ele existe, né? Como é que eu vou saber que Deus ele realmente está aqui, que ele está comigo? Então existem algumas maneiras, por exemplo, através da íntima intuição humana, né, de Deus. Todo ser humano tem, né, uma intuição de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25, Paulo fala um pouco sobre isso. Todo ser humano tem uma intuição. Ele sabe que Deus está nele. Ele sabe que Deus existe. Embora que ele não possa palpar, ele não possa provar através de experiências científicas, mas a razão dele, a intuição dele leva ele a crer isso. Crendo nas Escrituras também. Quando você lê as Escrituras, é impressionante como você tem convicção de que esse livro sagrado, ele fala de Deus, ele revela Deus para você. Impressionante, né? As provas de que Deus existe encontram-se logicamente disseminadas por toda a Bíblia, desde o primeiro versículo. Não tem uma defesa da existência de Deus clara na Bíblia. Por quê? Porque é um fato para as Escrituras. Você não vai ver assim, ó, Deus existe, o versículo falando Deus existe. Não precisa. Você tem um versículo que fala o contrário. Deus não existe, um salmo, né? Só que depois ele complementa, diz o tolo no seu coração. É tolice, é idiotice, é burrice acreditar que Deus não existe, porque é óbvio que Deus existe. Então as Escrituras entendem Deus como realidade intrínseca. A imagem de Deus no homem também é uma prova que fatalmente dá testemunho da existência dele. Somos a imagem e semelhança de Deus, e como somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos dificuldade de negar que essa imagem e semelhança não veio a nós, que não exista algo que está muito além de nós, ok? E como é que você conhece a Deus? Como é que nós conhecemos a Deus? É possível conhecer? Não é possível? Claro que é possível. Jamais poderemos, porém, compreender a Deus no sentido pleno. Podemos, porém, conhecer a Deus. Compreender Deus, é por isso que você tem que tomar cuidado com esse negócio de Deus permite coisas na sua vida e fala, e eu quero compreender totalmente. Busque a compreensão, mas se você não conseguir compreender, você vai conseguir ficar firme, sabe como? Se você conhecer a Deus. Quando eu não compreendo a Deus, eu fico firme se eu conheço a Deus. Porque quando eu não compreendo a ação de uma pessoa, se eu conhecê-la, vai ficar mais fácil para eu saber que aquela pessoa sabe o que está fazendo. E Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que Ele permite, o que Ele não permite na nossa vida. O ser de Deus. Vamos pensar no ser de Deus? O Deus revelado na Bíblia é um ser pessoal, ele é autoexistente, ou seja, né, ele existe desde sempre por si só, ele é autoconsciente, ou seja, a consciência de si, ele tem consciência de si mesmo, ele é o criador do universo, ele é fonte de vida e de bênção. Isso na Bíblia, fica claro. Fica igualmente claro nas Escrituras que Deus é espírito pessoal, racional, consciente, autodeterminado e um agente moral inteligente. Deus é tudo isso e muito mais. Então, nos falta tempo aqui, porque é um resumo da nossa aula, mas na apostila você vai ver que tem todos os versículos para embasar isso, ok? Duas coisas que são importantes você entender é a imanência e a transcendência de Deus. Quando eu falo de Deus, tem que entender que Deus ele é imanente, ele é transcendente e ele é imanente. Né? Transcendente, imanente. Transcendente, imanente. Como assim? A imanência e transcendência de Deus. O significado de imanência, quando eu falo de imanência, é que Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana. Deus está no homem. O nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. É a presença de Deus na criação, na história e na humanidade. Né? É a presença de Deus em toda a criação, o universo inteiro, na história, ao longo da história e dentro da raça humana. Dentro de cada ser humano que se permite ter Deus. E transcendência. Transcendência é que Deus não é a mera qualidade da natureza ou da humanidade. Deus não é uma qualidade do que a natureza é, não é a mesma coisa que a natureza, não é a mesma coisa que a humanidade. Ele está na humanidade, ele está na natureza, mas ele não é a natureza. Né? Ele está separado de toda a criação, ele não pode ser confundido com a criação, porque ele está acima de tudo e de todos. Ok? Essa é a ideia de transcendência, transcender. Deus está além. Só que Deus está além, mas Deus também está aqui. Deus está ali e além, está aqui entre nós também.
ok? E a vontade de Deus? A vontade de Deus fala que ele nunca desejará qualquer coisa incompatível com a sua natureza. É importante quando você fala de vontade de Deus, você compreender. Deus, ele não vai desejar... Deus, ele pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele pode desejar qualquer coisa? Pode. Só que ele não vai desejar algo que está fora da natureza, dos atributos dele. E a gente vai ver os atributos daqui a pouco. Os teólogos distinguem entre vontade descritiva de Deus, e quando fala vontade descritiva de Deus, pela qual ele decreta tudo tudo e quanto... voltando, ele decreta tudo e quanto disso deve acontecer e quando deve acontecer. A sua vontade, isso é a vontade, no caso, descritiva de Deus. E a sua vontade perceptiva, mediante a qual ele ordena as suas criaturas e os deveres que elas devem obedecer, né? Então, você tem tanto a questão de vontade descritiva ou decretiva, né, que Deus vai decretar, quanto a vontade perceptiva, que Deus ele vai dizer individualmente para cada um. À luz dessa definição, pode-se compreender então que a vontade descritiva de Deus é sempre realizada, ela sempre vai ser realizada, porque é descrição, enquanto a vontade perceptiva é frequentemente desobedecida. Por que é desobedecida? Porque ela parte do campo pessoal. Por isso que Deus não concorda com o assassinato de ninguém, mas o livre-arbítrio, dentro da vontade perceptiva dele, permite, né? Livre-arbítrio é a vontade perceptiva de Deus, permite que uma pessoa assassine outra, e que ela peque, inclusive. E o caráter de Deus? Quando a gente fala de Deus, ou qualquer pessoa que você quer conhecer, não tem como você conhecer uma pessoa de verdade se você não conhecer o caráter dela. O caráter de Deus, os seus nomes e os seus atributos. Na Bíblia, o nome de uma pessoa, ele é a descrição do seu caráter, né? Na Bíblia, não é igual hoje que a pessoa tem um nome X que o pai acha bonito, o nome nem sabe o que significa. Na Bíblia, os nomes significam o que a pessoa é. No Antigo Testamento surgem 3 palavras que são fundamentais para nós entendermos um pouco do caráter de Deus. 3 palavras que dão nome a Deus, que é El, né? Elohim e Yahvé, que a forma portuguesada é Jeová, ok? El, em nossa versão portuguesa, El significa Deus, Deus, né? Então quando você fala El Elyon, é o Deus Altíssimo. Quando você fala Elohim, é uma pluralidade, essa palavra é interessante, que é uma pluralidade que a nossa tradução portuguesa fala Deus, mas a pluralidade, mas revelando um único Deus. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso, entende? Esse é o El. Jeová, a expressão Jeová, já é um termo hebraico para Yahvé, né? O termo hebraico Yahvé, que é o tetragrama YHWH, que não tem uma pronúncia muito clara. Colocaram consoantes ali, e nas consoantes que foram colocadas ficou Yahvé, ou a versão portuguesa Jeová, ok? E aí você tem nomes de Deus envolvendo Jeová, né? Yahvé ou Jeová. Por exemplo, você tem Jeová Jireh, que é o Senhor da provisão. Você tem Jeová Rafá, que é o Senhor que sara. Você tem Jeová Tsekenu, que é o Senhor que há justiça. Jeová Shammah, que Deus está ali, presente. Jeová Raá, que o Senhor é meu pastor. Então Deus tem nomes que revelam um pouco do caráter dele, os atributos. Os atributos de Deus, quando falamos de atributos, estamos nos referindo ao quê? Aquelas qualidades que constituem quem Deus ele é. Se alguém falar os atributos do Carlos, estão falando das características que definem o Carlos quem ele é. Então, quais são os atributos do Carlos? Né? O Carlos é uma pessoa divertida, o Carlos é uma pessoa inteligente, o Carlos é uma pessoa bonita. Que foi? Não achou bonito, não? Tudo bem. Mas os atributos, então, são as características. E Deus tem os seus também. Só que em Deus acontece da seguinte forma. Tem 2 tipos de atributos. Os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Incomunicáveis, que o ser humano não tem acesso, e os comunicáveis. Os incomunicáveis são perfeições divinas que o ser humano jamais terá, né, como Deus tem. E são eles... por exemplo, a autoexistência, né? Deus existe por si só e sempre existiu. O ser humano foi criado, nós somos criados. Deus sempre existiu. Imensidão, Deus é imenso a ponto de ser infinito.
Eternidade, Deus não só existe por si só, mas sempre existiu, sempre existirá. Imutabilidade. Mas peraí, só um detalhe na eternidade. Você falar, mas o homem também ele é eterno. Tá, mas ele é eterno a partir de uma criação. Nós não sempre existimos. A partir do momento que fomos criados, vamos existir no céu ou no inferno, dependendo da nossa fé. Agora não sempre existimos. Deus sempre existiu, ok? Imutabilidade, Deus não muda, não tem sombra de variação nenhuma. Ele não diminui, ele não aumenta. Onipresença, Deus pode estar em todos os lugares, está em todos os lugares que quer estar. Onipotência, ele pode fazer tudo aquilo que está de acordo com a vontade e compreensão dele. Onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ok? Aqui, e tem os atributos comunicáveis. A esses Deus ele compartilhou com a humanidade, a criação humana. Tselem demut, imagem e semelhança, expressões hebraicas, Tselem demut, imagem e semelhança, literalmente, em não ser igual, mas ser parecidos. E somos parecidos com eles. Compartilhamos algumas coisas, como os atributos mentais. Quais são os atributos mentais que Deus compartilhou conosco? Conhecimento, sabedoria, poder limitado, né? Poder e soberania de forma limitados. Temos os atributos morais, né? Que são as qualidades de conduta, como a santidade, podemos ser santos, separados, retidão, justiça, integridade, genuinidade, verdade, fidelidade, né? Bondade, amor, graça, misericórdia e paciência. Então, comungamos com Deus nesses atributos, ok? Bem, para a aula de hoje é basicamente isso. Eu vou falar só o ponto teológico, porque assim, a gente falou de existência de Deus, certo? A existência de Deus, e falamos sobre você ter Deus no seu coração, você sentir a presença de Deus, você intuir Deus. Só que existem argumentos lógicos que ajudam a compreensão. Eles não são suficientes para provar que Deus existe no sentido último, mas eles são argumentos que historicamente, ao longo da história da igreja, foram desenvolvidos. São 4 argumentos principais, que é o argumento ontológico. A expressão onto é ser, né? No argumento ontológico diz que Deus é o maior de todos os seres possíveis de se imaginar. Portanto, ele precisa existir. Por quê? Você não pode imaginar o maior ser de todos que não exista. O ser mais perfeito de todos que não exista. Porque se você imaginar um ser que é perfeito, mas não existe, então não existir não é perfeição. Esse ser não existiria e você não conseguiria imaginar. Mas se você imagina, então esse ser tem que existir. Né? Quem defendeu isso foram teólogos como Anselmo e o filósofo René Descartes. Tem um argumento cosmológico. Cosmológico vem de cosmo, né? Fala do universo, da criação, que fala que tudo que começa a existir tem uma causa. A causa última, a primeira causa que existiu, a causa que fez tudo existir, foi Deus. Por necessidade, as coisas não podem vir do nada, certo? Como não podem vir do nada, alguma coisa tinha que ser eterna e fazer tudo surgir. Essa coisa foi Deus. Quem defendeu isso foi Aristóteles, que nem era cristão, mas ele defendeu isso. Deus como motor imóvel. E Tomás de Aquino. Temos o argumento teleológico. Teleológico fala que a ordem do universo aponta para um projeto. Esse projeto, né? Ou seja, o mundo não é desorganizado. Olhe para a natureza, olhe para a física macro, que Einstein, né, junto com Newton e outros definiu, e você vai ver uma organização e um projeto maravilhoso. Quem defendeu esse argumento teleo, né, que significa projeção, né, esse argumento teleológico que defendeu foi William Paley com o seu relógio. Né? Ele fala que se você olha para um relógio e um relógio que é tão detalhado com suas engrenagens, para funcionar precisa da engenhosidade da criação humana. Você não consegue entender um relógio sem ser criado pelo ser humano. Por exemplo, um relógio que você achou no meio da natureza. Foi um processo de milhões de anos. Não, você fala, foi um ser humano. Se você consegue compreender assim um relógio, por que você não consegue compreender assim também a natureza, a humanidade, né? O argumento moral, finalmente, que fala que se existem valores morais e éticos, existe Deus quem os padroniza. Se não existe Deus, teve um grande escritor chamado Fyodor Dostoiévski que disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Quem defendeu esses argumentos foi Immanuel Kant e C.S. Lewis, ok? Deixo duas questões para você. A primeira questão é como você se comporta quando percebe que alguém não acredita em Deus. Como é que você se comporta, né? E a segunda questão é, o que você diz quando alguém pergunta sobre os motivos que te levam a crer em Deus? Ok? Deus abençoe você e até a próxima aula, no nome de Jesus.